Aguinaldo Vieira, eu começo com você novamente, porque dá para se acostumar 15 dias mais ou menos com esses temporais. Você acha que isso vai passar a ser rotina aqui na região? A gente não via muito isso, né? Há bastante tempo não via esse tipo de coisa. Eu confesso para você que no sábado eu estava em minha residência com o meu filho. Eu tive que dar assim uma de valentão, né, para ele ficar tranquilo, porque assustou, ele ficou bastante assustado. E eu também estava muito assustado, né? Porque o vento teve uma hora, era vento e pedra, não tinha água. Parecia uma coisa de outro planeta, de outro mundo. Assim, absurdo, né? E o que preocupa é que tem sido constante já, né? Constantes essas manifestações da natureza. E Maringá sempre você via ao redor, né, nesses temporais, uma destruição maior. Parece que a ventania passava por Maringá e não trazia tanta destruição. E o que preocupa é que agora essa destruição está chegando aqui com mais força. Nós tivemos o caso de uma queda de uma estrutura de arquibancada no Acema, por exemplo, em um supermercado no Ney Braga, a tubulação da água pluvial não aguentou e desagou dentro do supermercado, com pessoas lá dentro, enfim. E a cidade de Orizona, um vídeo que roda de um rapaz na área rural, dizendo que numa plantação rural coberto de granizo, e ele falou que estava passando frio, né, de tanto gelo que caiu ali, a temperatura abaixou também, e várias cidades, né, da região aqui do Paraná, mas Maringá principalmente, parte do telhado do terminal da Avenida Morangueira foi arrastado por mais de 200 metros, parte ficou em cima da fiação elétrica. Então, assim, claro, sem contar das inúmeras centenas de árvores e postes e pessoas ainda sem energia elétrica nas residências. Então, o que causa espanto, né, é essa constância que está tendo desses temporais. Aí a gente presume, né, que seja o mal que o homem fez à natureza e agora a gente está pagando por isso. Kim Rafael, muita gente aí, como você disse, colocando na conta do prefeito de Maringá assim, a queda das árvores por conta do temporal. Dá para colocar na conta dele mesmo ou tem gente exagerando? Não, primeiro tem que entender o seguinte, como o Aguinaldo colocou ali, tem algumas estruturas, por exemplo, feitas por homens que acabaram caindo. Óbvio que isso não é culpa do prefeito Lúcio Maia, nem da Copel, nem de nada de não ter energia, por exemplo. Né? Tem que separar as coisas. Mas as árvores, tem muitas árvores que já estão condenadas e não foi feita a poda. Por exemplo, lá na minha rua, tenho inclusive documentação aqui de pedido desde 2016 para realizarem a poda, só que agora não precisa mais, né? Porque já está no chão. Só falta lá picar e fazer lenha com aquilo que foi. Mas houve um prejuízo, por exemplo, para um condomínio lá que caiu, essa árvore aí caiu em cima, né, da fachada do condomínio. Vai ter que acionar o seguro, mas para isso, né, tem toda essa burocracia que é culpa, sim, né, do poder público. A burocracia de você conseguir, por exemplo, em ressarcir o dano, né, realizado pela árvore, que era para ser cortada desde 2016, como foi requerido. Né? Tem muitas árvores que já estão condenadas desde muito tempo, né? Mas é isso, eu acho que tem sim culpa, em alguns casos tem culpa sim, é claro que tem, essa tempestade é força maior, não depende de nós, né, para não acontecer ou acontecer, mas o que tem que ser deixado bem claro é que a manutenção devida, né, da cidade arborizada como Maringá, a melhor cidade de se viver, é bom sempre frisar isso, tem que ser também contemplado o seu ônus, não apenas o bônus, ir até Dubai, deixar lá, né, para o mundo inteiro ver Maringá, mas não ver realmente o que precisa ser feito, as manutenções devidas, as calçadas às vezes podem estar irregulares, tem que ser arrumada aquilo lá. Não adianta, por exemplo, movimentar servidores, inclusive, né, fazer um showzinho lá, movimentar servidores para tentar arrumar o estrago. É óbvio que tem que arrumar o estrago. De qual show você está falando? Não, é só olhar nas redes sociais do prefeito. Vai lá no Twitter, no Instagram, ele faz tudo um show para ele, né? Para se promover. Qual show? Qual show? O show que eu tô me referindo é de uma metáfora que eu tô fazendo, né? Deixa eu só entender. Você está dizendo que levar as marmitas para os servidores que estavam em plantão, trabalhando no meio do tempo, depois do temporal. Não é errado. Não é errado. Que você tá falando. Não é errado. Parece que ele fez errado. Mas não é errado. Mas se você olhar o texto
que ele coloca nas suas postagens é como se fosse uma coisa, um show pra ele. O que eu falo do show? É se promover, dizendo, olha lá, nossas equipes estão lá. Agora que as árvores estão caídas... Mas que hora que ia ter? Agora, Antes? Óbvio que é antes. É óbvio que é antes. Esse corte das árvores Mas que tá precisa sendo ser feito, feita... não tá? Não tá, porque você tá caindo árvore podre Mas aí, caiu quebrando árvore tudo. sadia também. Caiu poste. Isso pode acontecer. Quem tá dizendo que não pode acontecer? Ué, mas aí... Mas ele tem não tinha muitas que árvores servir? Não, só tô condenadas. perguntando se ele não tinha que tudo bem. servir o pessoal que tá como eu trabalhando. O quê? Ele não tinha que servir o pessoal que tá trabalhando? Se tinha ou não tinha, beleza, o problema é dele. Mas o que eu tô me referindo é das postagens que ele usa, né? Tirando foto, né? Fazendo vídeo. As pessoas indo lá e consertando a barbaridade. Que poderia ser feito isso, Paulo, antes. E não agora. Se promovendo. Mas saiba que a população sabe o que está acontecendo. Fúvio, temporal, muita árvore no chão, postes também. Tem alguma responsabilidade o poder público nessa história toda, por exemplo, como a Copel, que faz aquela poda absurda, né? Na Sibipiruna, normalmente, Que né? faz Um V na V, Sibipiruna. Eu quero saber de você isso. Se, na sua opinião, existe alguma responsabilidade também na morosidade agora para retirar? Se essa coisa aí de servir a marmita para os servidores, né? Fica estranho, né? Para os servidores públicos, se tem alguma coisa de espetáculo nisso? Qual que é a tua opinião? Eu acho que os servidores precisam se alimentar, né? Estão ali trabalhando, é um momento de contingência, né? De necessidade. Eu acho que eles precisam se alimentar, precisa suprir essa necessidade. Estão trabalhando às vezes 16, 18 horas ali fazendo remoção das árvores. Agora, o município precisa ter um sério programa, né? De remoção dessas árvores e substituição por árvores que sofram menos essas intempéries, né? A gente está pressionando a natureza até o limite dela, né? A gente vê, eu acho que inclusive a queda da estrutura na visita do presidente da República foi um presságio disso, né? Os maus ventos que vinham para Maringá. De Brasília. Em Brasília. Então, eu acho que precisa ter uma séria proposta de remoção. Agora, administrar uma cidade como Maringá, arborizada desse jeito, não é uma missão fácil, né? Então, eu acho que precisa ter uma equipe de engenheiros florestais que atestem a remoção, porque você não pode tirar qualquer árvore, precisa estar doente, né? Árvore saudável você não remove. Então, precisa pensar, precisa ter uma estrutura que pense a cidade, né? O IPLAN, a CEPLAN, as secretarias precisam pensar isso, né? A gente é refém dessa coisa do tempo, né? Ninguém consegue prever, né? Se conseguisse fazer uma previsão de que quantas árvores iam cair e tal, né? A gente podia dar uma pronta resposta maior, mas infelizmente Maringá arborizada do jeito que é e árvores, algumas centenárias aí, né? Então é um problema que o prefeito precisa resolver.